salve família! Estamos aqui mais uma vez, hoje com a presença ilustre do Fabiano. Fabiano, muito obrigado por estar aqui, mano. Obrigado, é uma honra minha, imensa poder aqui dialogar com você nesse momento e poder trocar ideias, né? Porra, da hora demais, mano. E é melhor pra gente, porque eu queria há muito tempo falar com você e a gente já estava planejando essa conversa há um bom tempo, né? Bem antes de quando o projeto estava só no mundo das ideias, eu já estava pensando, pô, o Fabiano é um cara que eu quero trocar ideia, né? O Fabiano Mestre é um cara que eu quero trocar ideia, porque a gente sabe que você tem muito conteúdo e tem o que dizer, né? O Camicast defende muito a ideia e a perspectiva de que as pessoas têm algo a dizer, mano. E a gente queria te ouvir um pouco falar sobre a sua trajetória, mano, de vida, a sua trajetória intelectual, como negro, religiosa, né? E como a gente se conheceu, né? Você se lembra como a gente se conheceu? Rapaz, eu acredito que a gente se conheceu na Unicamp, ali na Faculdade de Educação, né? Porque, para quem ainda não sabe, eu faço meu doutorado ali na Faculdade de Educação da Unicamp e a linha de pesquisa é Estado, Política e Educação. Então tem tudo a ver com o momento atual. Sim. Que nós estamos vivenciando. E eu lhe encontrei ali pelas dependências ali da Faculdade de Educação e começamos a trocar uma ideia, mas os detalhes mesmo me fogem agora à memória. Na verdade tem um pouco dessa coisa da visão, né? Eu lembro que a gente tinha se visto na universidade, eu imaginava que você tinha passado num concurso para professor. Eu falei, porra. E aí eu lembro um dia que a gente estava numa mesa, pô, quem será que é aquele professor? Deve ser professor novo da faculdade. E aí eu fui lá trocar ideia com você, pô, e aí, mano, firmeza e tal. E aí, na verdade, a gente estava no processo, né? Você estava prestando o doutorado, que inclusive você foi aprovado posteriormente, né? Eu também fui aprovado naquela edição do programa de pós. E muito da hora, mano, assim. E ao longo dessa trajetória, né, desses anos aqui de Barão de Geraldo, né? Embora esse nome não seja um nome muito legal de ser lembrado, né? Não, nada. Mas, né, nesses anos aqui de Barão, a gente sempre trocou muitas ideias, né, nos bares aí, na rua, nas festividades, né? Exato. E é um prazer demais, mano, assim. Não, é sempre minha, né, Verdu? O Verdu só é um camarada, é um guerreiro, é um pensador, serve de inspiração para muitos daqueles colegas e amigas e amigos que desejam compreender essa dimensão filosófica do existir e do estar no mundo, né? Porque isso requer também de cada um de nós algumas escolhas. Sim. Nós precisamos, às vezes, estar diante de um processo de vivência, um processo existencial, e dentro desse processo de vivência, esse processo da existência, nós devemos escolher e sermos responsáveis pelas escolhas, como já diria o Sartre, né? Perfeito. E a gente vai se responsabilizando. Então, dialogar, trocar ideia com o outro, com o nosso Verdu e com tantos outros camaradas que aí tem, também é a gente se responsabilizar diante daquilo que a gente escuta, porque ao escutar, nós temos agora uma necessidade de expandir ou de compartilhar, né, o conhecimento, o ensinamento e daí por diante. Sim. Mano, você está falando da comunicação, né? Da importância da conversa, da importância da troca. E particularmente eu vou te falar que eu me sinto muito à vontade, né? A gente está com esse projeto de podcasts de vídeo e a gente está aprendendo, né? A gente está lidando com essas novas tecnologias e tem essa coisa de que a gente está sendo gravado, né? O nosso áudio também está sendo gravado e eu sempre fico meio receoso, né? Mas trabalhando. E com você eu tô super à vontade porque a gente vai falar e a gente já tá falando sobre aquilo que a gente gosta e aquilo que nos motiva, mano. Sim. E eu queria saber o que te motiva, mano. O que te motivou a essa busca pelo conhecimento e pela relação com a filosofia, né? Eu sei que você tem relação com muitas coisas, sim. mas a filosofia meio que engrossa esse caldo, né? Exatamente. Parece que é meio um caleidoscópio, né? É um caleidoscópio em que você
ver diversas possibilidades, perspectivas e olhares. Eu me interessei muito pela questão do que é ser, do que é existir, do que é estar, numa questão mesmo existencial, dialógica existencial. Isso me despertou a extrema necessidade de conhecer um pouco mais sobre filosofia. Aí comecei a estudar a filosofia e, em consequência, também eu estive estudando teologia, essa ideia de conhecer Deus, de saber quem é Deus, e a construção de Deus na nossa sociedade extremamente eurocêntrica, né? Colonialista, aquela visão daquele Deus escravocrata que se impõe, que domina e que toma conta, né, daqueles e daquelas que ele julga ser necessário. Esse é o Deus, né? O Deus construído dentro desse universo. Aí, ao terminar o curso de Filosofia e Teologia, nós tivemos a oportunidade de fazermos a especialização. Então, todas as minhas escolhas e a minha trajetória de estudo e de pesquisa esteve fundamentado mesmo nos meus questionamentos pessoais subjetivos. Tanto é que foram 3 especializações, uma na área de ética, outra subjetividade e outra cidadania. Eu me entendo que eu tenho que ter uma ética, mas qual ética? Eu tenho que observar a ética, mas que ética observar? E com isso a gente vai aprendendo a perceber que determinadas regras ou normativas colocadas para nós, elas surgem a partir de um olhar hierárquico, a partir de um olhar de cima para baixo. E esse olhar, às vezes, hierárquico de cima para baixo, às vezes não, né? Podemos colocar, ele não contempla, ele não traz a compreensão daquilo que hoje nós entendemos como uma disputa de narrativa na qual nós podemos sustentar, nessa disputa de narrativa, nós podemos sustentar um outro olhar, uma outra forma de ver. E não aquela ética dada, posta lá a partir da teleologia ou da deontologia, que é a ética do dever, que é a ética das consequências, mas uma ética que humaniza. Talvez o que bem aproxima um pouco a minha percepção de ética ao estudar e ao pesquisar seria, o que se aproxima da minha visão seria a ética de Levinas, Emmanuel Levinas, que é a ética do outro, né? De você se colocar no lugar do outro, de você ver o outro antes de você se posicionar ou tomar determinadas atitudes. Muito próxima à ética de Levinas, nós iremos encontrar hoje uma construção epistemológica negra, Ubuntu, ou Ubuntu, como alguns chamam. Eu só existo porque você existe, eu só sou quem sou por causa de você. Então, essa também é uma possibilidade ética de perceber e de se relacionar com o outro. Sim. Depois da ética, aí nós fomos para a subjetividade. Nesta pós-graduação eu tive que me perceber, porque é uma área da psicologia, eu tive que olhar para mim, e esta é uma grande tarefa, um dos grandes exercícios que eu tenho, uma das grandes tarefas que eu tenho é perceber-me, é eu olhar para mim. Olhar para as minhas particularidades, para as minhas idiosincrasias, olhar para todas as coisas que compõem esse ser Fabiano Mestre, né? Que não é tão fácil assim, é muito complexa, a complexidade está aí, né? Sim. E posteriormente nós tivemos também a possibilidade de fazermos na área da sociologia, que é a cidadania. Todo esse, vamos dizer, repertório de construção de saberes tem por trás, ou sempre teve por trás, a motivação. Essa é a resposta, né? A motivação da questão racial, a questão negra, a questão que vem dialogar com diversas possibilidades a partir das relações étnicas raciais.
É o que está acontecendo. E é uma questão que te acompanha... Que me acompanha desde quando eu saí do ventre da mãe, né? Desde quando nasci, podemos colocar. Mas te acompanha do ponto de vista do... Orgânico, orgânico, sim. Mas e do ponto de vista de conscientizar-se acerca dessa posição no mundo, desde quando? Porra, eu preciso ler e falar sobre isso. Ah, sim. A partir do momento em que eu me senti muito incomodado a partir de algumas experiências. São experiências trágicas, né, cara? Experiência de racismo trágico. Uhum. Então, uma das experiências do racismo trágico seria aquela em que, jovenzinho, né, eu namorava uma menina e essa menina, ela branca, né? E eu devia ter o quê? 12, 13 anos, por aí. E eu era muito amigo do irmão dela. O irmão dela era muito amigo, né? Era chegado. Era chegado. E ia na casa dele, a gente brincava, e aquele negócio todo. Mas quando chegou o momento de dizer para ele, que eu disse para ele que eu estava namorando a irmã dele, aí acabou, né? A amizade. A relação. Acabou o bate-papo. Ele foi e contou para o pai dele, para a mãe dele, que rapidamente também acabaram afastando a menina. E tu sabe que é amor de adolescente, essa coisa, né? Uma coisa que fica muito marcada, muito avassaladora. Avassaladora. Eu também amei uma menina na adolescência, coisa avassaladora, cara. Exato. Agora eu não sabia, eu não sei se eu tive esse poder, né? Mas o que aconteceu, o que chegou para mim é que eles mudaram. Na verdade, depois com o tempo a gente percebe, né, a sua pequenez, o tanto quanto você não tem poder sobre determinadas coisas. Uhum. Né? E o pai dela foi transferido pela empresa, então mudou do bairro, mudou da cidade. Isso lá no Rio? No Rio. Mas o que ficou no inconsciente foi que mudou por causa de mim, né? Sim. Mudou para tirar a filha. Então, são todas essas questões. Então, as experiências de racismo, elas permearam a minha vida e ainda permeiam a minha vida, e eu não tinha respostas, eu não tinha como refletir a respeito. Uhum. A partir da minha inserção na faculdade, a partir das minhas leituras, a partir dessas experiências que nós chamamos de epistemológicas, né? Experiências epistemológicas que eu pude hoje compreender e olhar com uma outra perspectiva, com um outro olhar, né? Uma nova ótica. Tudo que tem acontecido e aconteceu na minha vida. E a cidadania vai falar a respeito da minha inserção ou da minha presença enquanto ser humano, enquanto cidadão, com seus direitos, com seus deveres, nessa sociedade construída a partir do patriarcado, a partir de um olhar eurocêntrico, a partir de um olhar que vem fundamentado a partir de ideologias brancas. Isso é muito complicado, porque a constituição, a formação do homem negro no Brasil e da mulher negra, claro, também, traz consigo, traz no seu interior muito dessa interferência, né? Dessa participação ativa do pensamento branco, que hegemonicamente se impôs, né? Se impôs como os detentores do poder, da sabedoria, da compreensão e da verdade. É aí que vem o grande problema, né? Os donos da verdade. Sim, aqueles que monopolizam a linguagem, que monopolizam o direito de dizer algo sobre o mundo, né? O direito de dizer algo sobre a experiência de si e alheia, inclusive, né? Isso. E isso é um grande problema, né, mano? Isso aí. Então, dentro disso tudo, acaba se excluindo o pensamento, né? As epistemologias do Sul, como já diria Boaventura de Souza Santos, né? Então você tem que ir ao Sul, você tem que saber que existe um Sul, você tem que saber que existem outras possibilidades de construir olhares, saberes de verdades
né? Aham. Vamos colocar pluralizadamente, verdades. Né? Porque tem a noção de epistemologias do Sul, né, do Boaventura de Souza Santos. Aham. E também tem essa coisa que eu queria que você falasse um pouco, que é esse conceito cunhado a ferro e fogo, né, que é o epistemicídios, né? Que é Exato. Por favor, desculpa, termina. Não, que é um conceito que particularmente eu gosto muito, que se trata de, né, mostrar como que algumas abordagens, né, eu poderia chamar de abordagens inclusive epistemológicas, né, Uhum. a abordagem de uma cosmologia indígena ou de um grupo étnico negro, enfim, né, de como isso não é validado e que isso é de algum modo executado, né, no sentido de que se põe ao fim, né. Todos nós estamos desculpe-me, né, não vou falar pelo outro, eu estou num processo de desconstrução em várias questões da minha vida. E uma delas é a desconstrução desse pensamento colonialista. Quem vai falar melhor a respeito do epistemicídio vai ser Sueli Carneiro, na sua tese, doutorado, uma das grandes pensadoras negras, filósofa feminista negra, Sueli Carneiro, a doutora Sueli Carneiro. O epistemicídio vai estabelecer-se no Brasil a partir do momento em que os portugueses eles chegam no Brasil e agora eles começam a eliminar, eles começam a exterminar. Sim. Se fôssemos usar uma palavra de uma maneira mais ácida, seria assassinar. Uhum. Assassinar o conhecimento, exterminar o conhecimento dos povos indígenas, dos povos originários. Né? Sim. Então, quando isso ocorre, quando isso acontece, os portugueses começam a trazer elementos de construções, elementos de relações, elementos para o cotidiano que já não pertencia ao universo dos povos indígenas. Então, o silenciamento, o abafamento, o apagamento dos saberes ancestrais vai surgir a partir desse momento. E esse apagamento nós hoje identificamos ou classificamos como um epistemicídio, que dar-se-á a partir desta presença branca portuguesa, mas que também, depois, com a escravização, nós iremos encontrar a mesmíssima coisa ocorrendo também com os saberes negros, com a filosofia negra, com o pensar negro, conforme nós iremos hoje ver um giro epistemológico. Esse giro epistemológico é trazer hoje à sociedade, trazer hoje para grupos, para determinados espaços e territórios, um olhar diferente daquele que nos foi dado e imposto pelo escravizador ou pelo colonizador. Então, o epistemicídio ele vai trazer esse abafamento, esse silenciamento de vozes negras, de vozes indígenas e daí por diante. Sim. Né? Mas isso, mestre Fabiano, isso não significa deixarmos de ler, né, autores que são importantes, diríamos, numa tradição europeia, ocidental, mas justamente nos darmos conta de quais epistemologias estão às margens ou foram marginalizadas. Mas isso não significa dizer que autores ou autoras, pensadores ou pensadoras, em contextos que são europeus, não tenham contribuído de alguma forma. Né? E aí a gente podia citar vários, né? Mas a noção é pensar quais outros pensamentos se articularam nas margens, né? E que não foram tão valorizados. Eu acho que é bem por aí, né? Sim. Não significa de entrada desqualificar, por exemplo, o pensamento de um autor como Walter Benjamin. Eu poderia citar tantos outros aqui. Sim, né? sim.
vem esse à mente? Porque hoje tem a expressão que está em voga, sobretudo no meio acadêmico, que é a gente não jogar o banho da criança Não jogar fora. isso, não jogar o bebê junto com a água do banho fora, Jogar né? o bebê junto com a água do banho Parece fora. uma expressão alemã, né, inclusive. Exato, exatamente. Então, hoje existe um engajamento muito intenso, orgânico, por parte de alguns grupos, ocupando espaços e territórios para reivindicar determinadas pautas, né, e trazer também, esses grupos, trazer novas possibilidades de construção de saber. Então, hoje, todos nós costumamos dizer, às vezes, que o espelhamento ou a formação da luta do movimento negro no Brasil teve muito da contribuição da luta negra, dos negros norte-americanos, a luta civil, pelos direitos civis norte-americanos. Então, enquanto os negros norte-americanos eles estão aqui lutando pelos direitos civis, nós vamos encontrar dentro dessa luta um dos grandes basilares, e dentro desses grandes basilares nós vamos encontrar a figura do Malcolm X e a figura do Martin Luther King. E que a gente nós já estamos sabendo que são olhares diferentes que divergem para convergir. Sim. E por serem olhares diferentes, são práticas distintas também? Práticas distintas também. Modos de atuar no mundo. Modo de atuar no mundo. Se o Luther King ele era do grupo integracionalismo negro, o Malcolm era do nacionalismo negro. Então, o Martin Luther King não tinha dificuldade nenhuma em aceitar no seu grupo o branco, o não negro, para contribuir na luta antirracista. Já o Malcolm, ele teve essa dificuldade, pelo menos antes, né, bem antes da sua morte. Próximo ao período da sua morte, a mente dele começou a mudar. Mas isso é uma outra experiência, um outro momento que ele vivenciou. Mas é construído dessa forma. Então, o Luther King, como sendo um pacifista, como sendo o cristão, ele vai agora abraçar a filosofia e o pensamento de Jesus Cristo, em que diz amar o seu inimigo. Não é isso? Luther King. Se bateu na sua face, dê a outra face. Esse é o Luther King. Já o Malcolm não. Se você bateu na minha face, eu te mato. Se você mexeu comigo, eu queimo a sua casa. O Malcolm, ele seria mais esse enfrentamento que alguns hoje chamariam, né, de um enfrentamento radical. Né? Eu não consigo hoje trazer a valorização dentro desse aspecto. Sim. Mas os Panteras Negras, eles estão aí em que... os Panteras Negras, eles estão dentro desse mesmo contexto, porém eles são colocados como um partido clandestino, né, dentro dessa construção da luta negra. Eles são agora um partido clandestino. Eles pensam, eles se organizam, eles sabem da necessidade do poder negro, do Black Power, dos negros agora serem os protagonistas da sua história, serem protagonistas daquilo que eles querem para a sua vida e para a vida dos seus familiares, dos seus descendentes. Porém o partido Pantera Negra também vai cair na marginalidade, vai ser excluído deste processo porque eles vão ser vistos como marginais em potenciais, né? Os marginais em potenciais. Então, quando esse modelo de enfrentamento negro ele chega no Brasil, ele vai chegar no Brasil agora tendo um grupo de homens e mulheres, né, negros e negras, se apropriando desse material, se apropriando deste modelo, né, e ao se apropriar desse modelo, muitos escolhem determinadas práticas, né? Uns desejam
e querem agir na luta de uma forma mais Martin Luther King e outro de uma forma mais Malcolm X ou Malcolm X. É sempre por aí. E eu percebo que muitos jovens, alguns pesquisadores, pesquisadoras que estão por aí, eles fazem aquilo que você acabou de dizer. Eles fazem um processo de... Ao buscar estabelecer um pensamento negro, um olhar negro, ele exclui por completo o conhecimento, saber conhecer, saber se apropriar da construção de um olhar de um autor branco, de um autor europeu ou daí por diante. Mas hoje nós temos acesso a muitos pensadores e pensadoras negras que beberam e ainda bebem, que ainda consultam, né? Por exemplo, a tese de doutorado de Sueli Carneiro, né, teve a presença de Foucault ali. Né? A dissertação de mestrado de Djamila teve a presença de Simone de Beauvoir. Né? A tese de doutorado do professor Renato Nogueira teve a presença do Nietzsche. Sim. Né? E doutorado do Almeida, do Silvio Almeida. Teve ali o Deleuze. Né? Então, o Fanon com Lacan, né? O Fanon era um leitor intenso dos problemas de Lacan, né? Inclusive eu comprei a edição pela Ubu, editora de Peles Negras, Máscaras Brancas, e na introdução é dito isso, né? Que o Fanon ele era um grande leitor de Lacan, por exemplo, e de reorientar, né, toda uma prática clínica, né, para o problema do negro. Por exemplo, o Fanon já problematizava isso, né? Ele se interessava por psicanálise, enfim. Né? Exato, na grande obra dele, Os Condenados da Terra, o prefácio é de Sartre. Isso, inclusive você me disse que Os Condenados da Terra... É Os Condenados da Terra que é a continuidade? Não, a gente estava pensando lá na verdade, no brasileiro, né? No Gilberto Freire. Sim, né? Gilberto Freire. Que todo mundo se esquece da continuidade de Casa Grande Senzala. Exatamente, né? Isso aí foi uma outra obra. Que, de repente, a gente chega até lá. De repente a gente chega. De repente a gente chega até lá. O que nós estamos falando agora é esse desprezo que alguns negros e negras estão tendo por esses autores chamados autores brancos, autores eurocêntricos, autores colonizadores. Eu só queria pensar algo assim. Dá pra gente dizer, isso aqui vai mais como pergunta e como questão, dá pra gente dizer que pensamento tem cor e espaço no mundo, como a gente tem problematizado, né? O pensamento eurocêntrico, branco, um pensamento negro. Bom, se dá para dizer, quando a gente diz isso, o que a gente está querendo dizer com isso? Esse aqui é um pensamento negro. Né? São perguntas aí para endossar a nossa conversa, mano. Bem, cara, eu, na minha graduação, que eu fiz teologia, eu escrevi... Minha monografia foi Teologia Negra como Paradigma de Igualdade Humana. Porém, o que acontece? Para surgir essa questão da teologia negra, para ela se impor, para se posicionar como uma teologia negra, pressupõe uma teologia branca. Sim. Ela vai agora se constituir a partir do James Cone, nos Estados Unidos, na década de 60, por aí também, que é o olhar negro para a imagem de Deus. Né? Então, se responderam ou não, né, tentando responder a sua pergunta, existe um pensar negro, existe um pensamento negro. Só que esse pensamento negro, ele não é palatável a essa sociedade capitalista.
Tá entendendo? Essa sociedade que se estabelece a partir da opressão e da dominação do outro. Não estou idealizando aqui Claro. a figura do negro, não é isso. O que eu estou dizendo que são percepções e olhares diferentes. Por isso que nós chamamos hoje de uma disputa de narrativa, que nós estamos impondo hoje para a sociedade, colocando para a sociedade a importância e a necessidade de uma outra abordagem, né? De nós abordarmos as coisas a partir de outras ferramentas que até então foram excluídas. Sim. Ou foram exterminadas entre o epistemicídio. Sim, que é uma questão que a gente tem que levantar, porque quando a questão aparece, Fabiano, mestre, não é porque a gente está fazendo graça no mundo ou querendo holofotes, né? A questão aparece justamente porque existe um a priori, né? Existe um antes, né? Que tenta eliminar a questão. Então, quando os movimentos minoritários emergem problematizando um problema, não é por graça, é por querer mostrar que algumas coisas não são legitimadas e outras são. Inclusive, algumas coisas são exterminadas, né? Sim. Então, quando o movimento negro chega com uma proposta de um pensamento negro, de uma teologia negra, de uma epistemologia negra, não é por conta de nenhum tipo de sectarismo ou divisão, mas é porque justamente pressupõe-se que o antes, né, é um pensamento branco, um pensamento não minoritário, etc. E que elimina o outro, né? Então, assim, porque tentam inverter a posição dizendo que quem faz exclusão é quem está se levantando contra, né? Exato, é impressionante como vão tentando inverter as coisas, né? Ou se querem igualdade, por que estão se colocando a partir da diferença, por exemplo? Né? Eu sou colunista de uma revista, né, uma revista antirracista chamada Sicudani, e ali eu escrevi um texto a respeito da temática da revista, que foi educação antirracista. Sim. E essa pauta está sendo discutida em vários espaços, sobretudo no âmbito universitário, no âmbito acadêmico também, escolar, a importância de uma educação antirracista. Por que nós falamos hoje da importância de uma educação antirracista? Bem, é porque houve uma educação racista. Simplesmente por conta disso, né? Simples assim, né? Como já diria o outro. Só que essa construção educacional racista, apesar de ela ter as suas raízes constituídas a partir do século XIX, nós podemos também fazer um olhar, um retorno, dentro dessa dinâmica, ou dentro dessa cronologia desse tempo, dentro desse tempo eurocêntrico, nós vamos ter Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, né? E hoje a chamada pós-modernidade, modernidade líquida ou tardia, tem várias conotações a respeito. Eu prefiro pós-estruturalismo. Pós-estruturalismo, garoto! Pós-estruturalismo. Então, a Idade Antiga é o quê? É uma sociedade que vai estar se pautando a partir dos mitos, a partir da construção de mitos. E hoje, até hoje, existem nas escolas, no ensino fundamental, um currículo, uma grade pedagógica que não tem nenhum pudor em falar de mitologia grega, em falar a respeito de Zeus, em falar a respeito de Afrodite, Eros, e daí por diante. Não existe dentro da nossa sociedade numa crítica. Você não vai encontrar nenhum pai de aluno, nenhuma mãe de aluno, de um estudante, de uma estudante indo à escola e dizendo: vocês estão ensinando aí coisas do diabo para o meu filho.
ali estiver falando de Zeus, de Afrodite, Sim. de Hermes e daí por diante. Mas procura fazer um giro epistemológico, procura estabelecer uma outra perspectiva, um outro olhar. Ali, ao invés de Zeus, você coloca Olodumaré, Olodumare, né? De Hermes você coloca Exu, Afrodite você coloca Oxum, e daí por diante. Costuma-se, eu não estou fazendo aqui um paralelo entre essas perspectivas, não é nada disso, eu só estou aqui dizendo que se a narrativa for outra, se a proposta for outra, fora desse convencional que se impôs como hegemônico a partir da colonização, obviamente vai aparecer lá o pai e a mãe naquela escola, sim, naquele ambiente escolar, demonizando e crucificando o professor e a professora por causa, sim, dessa abordagem. Cara, na minha juventude, a minha juventude foi marcada pelo começo de uma disciplina, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu não sei se isso é a nível nacional, uma disciplina que se chamava ensino religioso. Sim, que sim. Hoje ela nem está mais posta, né, na grade curricular, ela está com outro nome, né? E naquele período, os pais dos alunos, eles criticavam, né, eu me lembro muito bem disso sendo criança, né, sendo ali criança, que eu digo adolescente, né, jovem, né, eles criticavam a não presença de uma abordagem epistemológica a partir do cristianismo nas aulas. Sim. Né? Porque se buscava nessas aulas, ou nesse conteúdo curricular, falar das mais distintas tradições. Sim. E o pessoal estava querendo que se falasse os pais, né, reivindicavam, né? Os alunos reivindicavam isso. Que se falasse do cristianismo nas suas distintas abordagens, né? Porque o próprio cristianismo ele é muito amplo, né? Sim, sim. O cristianismo é muito amplo. Então nunca chegava no cristianismo. Mas a questão é que não precisava chegar, né? Porque isso é algo que está absolutamente difundido, né, na nossa cultura, né? Se diz que o Estado é laico, mas em qualquer repartição pública que você entra tem uma cruz com Jesus Cristo pendurado, por exemplo, né? Absurdo, você tá ligado? Então se questionava bastante isso. Quando a gente vai chegar no cristianismo? Mas porra, né? A gente tem que pensar outras abordagens. E é isso que você falou, Fabiano, que é muito interessante. Quando se pensa a dimensão do mito na Grécia Antiga, que é algo bastante discutido no seu período escolar, ninguém tá nem aí. Os gregos, não sei o quê. Exato, é agora, bonito, se for falar de é bonito, né? Não, é erudito, né? Erudito. É erudito. Cultura erudita. E com isso não se critica aqui essa posição mitológica no mundo. Por exemplo, recentemente eu peguei os grandes mitos da Grécia para ler, tô lendo, né? Certo. Li o Sófocles, li o Eurípides, né? Comecei a ler o Homero agora. Sim. Pô, legal. Mas assim, tem todo um outro conjunto, né, de tradições que são importantes e que não podem ser desvalorizados ou tomados como algo muito pejorativo, que é geralmente o que se faz aqui no país, né? Ao ponto da gente precisar da institucionalidade de leis para dizer que não, isso aqui é importante também. Exato. Eu estive durante um tempo dando aula no Rio de Janeiro e eu também dei aula na área do ensino religioso. E só que fiquei muito claro para os pais dos alunos, para os alunos e alunas, para os estudantes, que ali não era um espaço de construção que nós chamamos de... Eu não estou ali para convencer, converter, não é um espaço de catequização, né? Seria ali, né, pelo menos no período em que eu tive a oportunidade de dar essa disciplina, de trabalhar a importância e os valores contidos em cada tradição de fé, em cada tradição religiosa. Porque o que eu penso é que a partir do momento em que nós estamos agora vendo toda essa mobilização
né, de grupos étnicos, de grupos considerados emergentes, das minorias que se impõem hoje dentro desse espaço aí de dominação, nós também vamos encontrar, como já disse, toda essa fundamentação e essa base. Então, o que leva eu a aceitar uma narrativa de um mito grego e não uma narrativa de um Itã africano? Porque até as palavras, elas agora estão criando formas, né, para essa sociedade que aí está. Para além do discurso, hoje as palavras estão criando formas. Então, o que é o mito? O mito algumas pessoas classificam mito como sinônimo de mentira. Uhum. Mito não é sinônimo de mentira. Essa não é a definição da palavra mito, melhor dizendo. A definição de mito seria: mito é um relato humano a respeito, daquilo que eu vivencio, a respeito da experiência. É um relato humano a respeito da experiência. Isso é um mito. Uhum. Acontece ali um acidente, um carro bate no outro, bate numa moto. Se você for explicar, é explicação humana, se você for explicar aquilo ali que aconteceu, isso é um mito. Uhum. É a explicação humana para determinado fenômeno. Perfeito. Então você tem agora uma água que cai do céu, tá? E essa água que está caindo do céu, que hoje nós chamamos de chuva, ela precisa ser explicada. Por que ela cai, como que ela se forma, como que ela surge. E ao tentar explicar, eu crio um mito. Uhum. Eu crio a narrativa e dentro desse mito, né, dessa explicação humana, eu vou falar a respeito de Zeus, do deus dos deuses, que ele tem uma esposa chamada Hera, e só que ele era mulherengo, né? O mito tem esse olhar machista, né, para branco, né, patriarcal, né, do patriarcado. E ele, o deus dos deuses, o mulherengo, ele era casado com Hera, e todas as vezes quando ele estava traindo Hera, e essa esposa dele o via-o traindo, ali ela começava a chorar. Sim. E o choro dela fazia com que caísse água do céu, que nós chamamos de chuva. E então os antigos, né, os pré-socráticos de preferência, sim, eles vão dizer que, olha, Zeus ele traiu Hera mais uma vez. Olha aí, ela está chorando. Essa é uma das explicações, né? Porém, se você for olhar para uma narrativa, para uma explicação de uma construção negra, africana, iorubá, vamos colocar assim, você vai ter não a palavra mito, mas você vai ter a palavra Itã. Itã é a palavra também que pode ser compreendida como mito, que é uma narrativa, é uma história a respeito de alguns acontecimentos, a respeito de alguns fatos. Por que você não vai ter a presença desses Itãs? Por que você não vai ter essas narrativas, essas explicações ou esta forma de olhar o mundo e a vida de uma forma africana? Por que você não vai encontrar isso nesses espaços escolares? Por causa do epistemicídio, por causa da demonização, por causa do racismo, por causa do preconceito. Tudo isso você irá encontrar. Não é, como já disse, não é palatável. Fica difícil das pessoas engolirem. Já um olhar já dentro de uma formação branca, dentro de uma formação não negra, isso aí já é mais tranquilo. Então, se na Idade Média as relações elas estão sendo, na Idade Antiga, as relações elas estão sendo guiadas e formadas a partir dos mitos
Na Idade Média, é claro que eu estou dando um salto imenso, né? Sim, claro. Um salto imenso. Não passei nem por Sócrates e nem por Platão, não é isso? Que é o que vai moldar esse puro. Já para a Idade Média, você irá encontrar agora, na Idade Média, um arcabouço de formação de conhecimento a partir da fé. A partir da fé. Então, agora, a igreja ela vai trazer um descrédito total em relação aos mitos, vai desqualificá-los, vai esvaziá-los e vai colocar agora a fé. Vai colocar agora a questão do cristianismo, a questão de Jesus, a questão da Bíblia, como a detentora da verdade, a detentora Sim. do saber. E como princípio de razoabilidade, né? A fé entra como o mito ocupa um princípio de razão, a fé agora, a Igreja Católica vai ocupar esse lugar também. Exato. Lugar que vai ser desocupado posteriormente pela ciência, né? Que deslegitimará toda essa produção, né? Nós vamos chegar. É Dostoiévski. Isso, Dostoiévski. Mas nós vamos chegar lá. O interessante disso, Verdu... Deus está morto. Tudo é permitido. Se Deus está morto, tudo é permitido, irmão Karamazov. Exatamente. Exatamente. A grandíssima obra. Exato, a grandíssima obra. Que nós te amamos. Inclusive, eu tenho que fazer referência aqui que é o nosso patrocinador de hoje, viu? Nosso patrocinador de hoje aqui desse Camicast número 4, Dostoiévski. É Dostoiévski? Aí eu tive um curso com um amigo que ele fala, olha, na Rússia ele fala Dostoiévski. Com A. Ele fala a pronúncia. A gente fala Dostoiévski, mas é Dostoiévski. Que coisa. Mas aí, então, cara, o interessante é que nesse período da Idade Média, cara, você só poderá ir para ele, dentro da construção negra, dentro da nossa visão, nós só poderemos mergulhar dentro desse período da Idade Média a partir do momento em que nós considerarmos a história dos nossos ancestrais. Né? A partir do momento que nós considerarmos os nossos mitos fundantes, as nossas formações. Daqueles que vieram antes de nós. Dos que vieram antes de nós. Então você vai ter ali caçadores como Odé, como Oxóssi. Você vai ter ali ferreiros, guerreiros como Ogum. Você vai ter monarcas. Né? Você vai ter reis como Xangô. E daí por diante. Todos esses ancestrais, todos esses seres que foram divinizados e que existiram historicamente, Sim. Todos eles trazem consigo, existem histórias, existem itãs, ou, se preferir, existem mitos que falam a respeito, que não chegaram, esses mitos não chegaram para a nossa sociedade como algo, como um elemento para formar, para construir, para agregar saberes e formação humana. Não. Essas informações chegam na nossa sociedade como uma ameaça, como um convite à demonização, como... Tá entendendo? Tudo isso acaba distanciando a nossa sociedade das produções e da cultura negra. Então, tudo que é negro, tudo que é do preto, da preta, acaba caindo dentro desse viés do que não presta, do que é mal, do que é ruim. Aí, quando a gente dá esse salto para a Idade Média, você vai encontrar ali a condenação de mulheres, né? Que elas vão ser chamadas de bruxas, não é isso? Sim. Mas essas bruxas na Idade Média, para povos africanos, elas não serão vistas como bruxas, né? No sentido mal, no sentido maléfico. Mas
ela será vista, como sempre foi, será vista como a detentora do conhecimento das ervas, a detentora do conhecimento das plantas, do chá, do remédio, De saberes, né? de Práticas, saberes e práticas, né, que essas mulheres, elas anteriores àquilo que nós vamos chamar da medicina, anterior a Hipócrates, não é isso? Anterior a Hipócrates, anterior a esse olhar grego de construção, de cura, a respeito da chamada medicina. Mas nós já temos também a nossa medicina ancestral, a partir das ervas, a partir das plantas, e daí por diante. Então, tudo isso vai se configurar do salto da Idade Média, porque a ciência agora vai começar a bater em cima, não é isso? A ciência começa a bater em cima e vai ter o grande conflito entre fé e razão, e diz até então que a fé venceu, então Deus está morto. Sim. O que seria essa morte de Deus? A morte de Deus seria a destruição da fé, seria o aniquilamento da religião em detrimento, né? Em detrimento agora da ciência e da pesquisa. Isso é a morte de Deus. Então, a Idade Média, ela cede espaço à Idade Moderna, porque na Idade Moderna o que prevalece agora é a ciência e não a fé, que é a crendice para eles, que é uma forma menor de compreender a vida. Bem, se eu tenho agora a ciência, o saber, como a detentora da verdade e como a grande, vamos colocar assim, baluarte da existência humana, se eu tenho isso agora, a pergunta é: quem é que estava fazendo a ciência, né? Sim. Quem é que é o considerado cientista? Certamente, dentro desse processo aqui, no olhar que eu posso dizer Brasil, vou falar nem Europa, vou falar Brasil. Né? Dentro desse olhar do Brasil, quem estava até então fazendo a ciência ali no século XIX não era a mulher, não era o negro, não era o indígena, Sim. né? Era parte da elite, era parte da burguesia, era parte daquele grupo de pessoas que detinham o poder, sobretudo econômico e político, monárquico, eram príncipes que iriam estudar fora, que iam ter a sua formação intelectual na Europa, em Portugal, em Coimbra, em Lisboa. Né? E aqui nós teríamos o quê? Dentro desse período do século XIX, nós vamos ter saberes silenciados, ocultados ou saberes em potencialidade. Seria essa a melhor palavra. Saber negro em potencialidade. Por quê? Porque agora, nesse período, grupos de homens e mulheres estão escravizados. Na segunda metade, no final da segunda metade do século XIX, que eles vão ser libertos, entre aspas, né? 1888. Exatamente. Não é isso? Mas se você olhar a construção daquilo que chamamos Brasil, a primeira Constituição do Brasil é de 1824. E a primeira Constituição de 1824 dizia que todos os negros, livres ou aforreados, eram proibidos de assentar no banco escolar. Exatamente. Então, se existiu uma lei, se existiu uma carta magna proibindo negros e negras de estudar em 1824, eu acho que hoje é muito ridículo você encontrar aí pessoas que batem no peito proclamando a tal da meritocracia e com isso se colocando como os donos de um comportamento ético e moral. Eu consegui, com minhas próprias
força, com meus próprios méritos. Eu cheguei aqui, não precisei de cotas, eu cheguei aqui, não precisei disso, daquilo, de suporte, de bolsa de ninguém. Isso aí é a loucura. De política pública nenhuma. Política pública nenhuma. Mérito meu. Mérito meu. Esse que é o problema. Ensimesmamento. É um ensimesmamento, né? Então, você tem 1824, depois vem a reformulação, 1834, na Constituição de 1834 agora, os negros e negras, eles são proibidos a terem terra, de terem herdades, né? Mesmo que isso venha depois em 1890, 91, que é a lei de terras, mas em 34 já proibia, cara. Tudo isso nós estamos no século XIX. Você vai proibir um grupo de pessoas de ter como construir, como estabelecer ali uma casa, um lar para a sua família. Nós fomos 24, 34, agora quando chega em 1850, você agora vai ter em 1850 a proibição, né, do tráfico negro. Então agora, como você tem essa proibição do tráfico negro, não pode mais trazer negro da África, do continente africano, para o Brasil, por causa da pressão da coroa inglesa. Né? Então, mas o tráfico interno permaneceu. O pessoal do sul comprava negro do norte, lá do nordeste, os negros do norte e do nordeste. Foi dentro desse trajeto, dentro desse percurso do norte do nordeste, do norte do sul, que alguns conseguiam escapar, muitos conseguiam escapar, ali na região sudeste, e entrar para algumas comunidades, formando seus quilombos, formando seus espaços de resistência. O interessante disso tudo é que você vai ter ali, em 1850, no Rio de Janeiro vai ser construído o primeiro presídio do Brasil. O primeiro presídio do Brasil foi construído no Rio de Janeiro em 1850. Caralho, eu não sabia disso, mano. 1850. Então, tudo isso para quê? Tudo isso para impedir os negros fujões de se organizarem. Então, você agora tem que aprisionar. Eles são presos, eles são aprisionados. Esses negros dentro desses espaços aí, dentro desses presídios. Bem, cara, quando chega 1888, a chamada abolição, na chamada abolição, os negros eles são libertos, entre aspas, mas eles já tinham todas essas leis, todas essas normativas legais estabelecidas para criminalizá-los. Bem, como que se dá isso? Essas formações dessas normativas legais dá-se-á a partir de pensamentos de intelectuais como Nina Rodrigues, o médico sanitarista, higienista. Você vai ter Nina Rodrigues, você vai ter o Lombroso, Lombroso. O Lombroso é mais na área criminal. Ele era um perito criminal, um filósofo, um pensador, um perito criminal italiano. Não dá para chamar de filósofo. Não dá para pensar. E nem de pensador. Não dá. Cesare Lombroso, o nome do sujeito. Em que Lombroso, no século XIX, ele vai trazer um estudo. Sim. Criminalizando homens e mulheres negras, criminalizando os negros a partir dos seus fenótipos, né? Sim, é o sujeito lá que diz que o cabelo é a testa. Isso, o fenótipo, a mulher com um quadril, a mulher negra, né? A mulher negra com um quadril um pouco mais avantajado
tem propensões para a prostituição, o negro com uma cabeça assim tem propensão para não sei o quê. Para o crime, né? exato, criminosos em potenciais. Absurdo, né? Então, cara, você vai encontrar essa construção desse pensamento no Brasil a partir, vamos colocar, de 3 grandes ideologias do século XIX. Nós agora, como disse, nós começamos na Idade Antiga, Idade Média, rapidinho, né? Porque é tanta coisa para falar. Idade Antiga, Idade Média, e estamos na Idade Moderna. O período da Idade Moderna, ela vai fazer isso. E você vai ter o determinismo, o darwinismo e o positivismo. Uhum. Né? O determinismo vai dizer para nós que, dependendo do lugar onde você nasceu, você será isso. Já está determinado quem você será. Não tem como você mudar. É tipo, você nasceu na favela, você nasceu no morro, você vai continuar no morro, na favela, e não há como você ter uma mobilidade social. É um determinismo geográfico. Do Hatzel. O Hatzel. Geógrafo, né? Geógrafo, exatamente. Então, o Hatzel, esse geógrafo, ele vai falar a respeito disso. Ele vai criar uma teoria determinista. E depois você vai encontrar um darwinismo social, que vai ser essa distorção do pensamento de Charles Darwin, né, onde determinados grupos são superiores do que o outro, né, uma seleção natural. E depois você vai encontrar o positivismo do Auguste Comte. Sim. Em que vai dizer que só é verdade aquilo que pode ser provado cientificamente. Tudo que eu puder provar cientificamente é verdade. Se você quer me dizer uma coisa, mas você não pode provar cientificamente, não é verdade. Mas isso é em tese, é um grande problema, porque, por exemplo, a coisa do médico que você citou, o médico italiano, o Cesário Lombroso. O Cesário Lombroso, por exemplo. Perito criminal. Perito criminal, exatamente, perito criminal. Perdão aqui pela falha. Ele, por alguns lugares, tenta e prova cientificamente isso que ele está dizendo. Então a gente precisa problematizar o que é a própria noção de ciência. Né? O que é exato. Por isso que tem um amigo que ele pesquisa o tema da pseudociência. Né? Isso, exatamente. Cara. Então a gente precisa compreender o que é ciência. Ou quem é que legitima? E entender que a própria ciência sofre variações, né? A ciência física do século XVII já não é a mesma do século XX. Sim, né? E quem é que legitima a verdade, né? Quem é que legitima a verdade? Quem é que vai dizer isso aqui é verdade, isso não é verdade? Não estamos aqui dentro de um processo de relativização, de relativismo, não é nada disso, mas é preciso sim, não tem como, alguns dados são objetivos, alguns fatos são objetivos. Sim. Não dá como eu chamar isso aqui de uma panela, não dá. Não dá, claro. Né? Como eu falar que esse aparelho aqui, que nós demos um nome de celular, não dá para dizer que isso é uma panela. Objetivamente é um celular. Sim. Isso é indiscutível. Né? Até que se prove o contrário, né? Brincando. Viu? É aí que está a questão não, do sim, objetivamente. Claro. Né? Então, o que a gente tem agora? A gente tem que pegar esses saberes e jogá-los dentro de um caldeirão e tentar compreender em que momento nós podemos dali tirar algo de interessante, material, né? Materializar o pensamento, torná-lo palpável, torná-lo algo que possa nos trazer um pouco de paz e de felicidade
diante dos nossos olhos, se tornar material mesmo. É interessante que quando eu falo essa palavra, material, eu lembro da origem ou da raiz dessa palavra, né? Que é o mater, Sim. do grego. O mater vem ser traduzido como mãe, né? Por isso que existe um hospital chamado Mater Dei, Mãe de Deus. Uhum. Né? Então, em contraponto, do outro lado você vai ter o pater, que é traduzido por pai. Então, se você tem aqui mater, que é mãe, você tem um pater, que é o pai. Mas mater e pater não é só mãe e pai. É mais do que isso. Uhum. Né? Mater seria aquilo que faz nascer. Aquilo que através dele ou através dela nasce algo. Isso é mater. Uhum. Isso é forte, hein? E pater é aquilo que sustenta, aquilo que mantém o que foi nascido, o que nasceu. Uhum. Se você olhar e compreender não só a palavra mater como mãe, mas entendê-la como mater é aquilo que nasce, né? A partir dali. E o pater é aquilo que sustenta, ainda que seja uma compreensão patriarcalista. Eu pensei nisso, a princípio. Ainda que seja um olhar patriarcalista, na verdade, quem sustenta não necessariamente, aí nós vamos entrar no tema do gênero, né? Na discussão de gênero. Quem sustenta necessariamente não precisa ser o homem. Claro. Né? Isso aí já é uma outra porta, né? A discussão de gênero que nós vamos ver mais para adiante. Ou não, né? Ou não. Então, cara, se aquela que a partir dela nasce algo. Eu, quando dava aula, eu falava para os meus alunos assim. Agora a gente fala aluno, estudante, né? Falar para eles assim, ó. Olha aí para o seu livro. Olha aí para o seu caderno. Sua mãe foi com você comprar isso? Ah, minha foi. Ah, meu ganhei. Ah, não sei o que lá. Como é que é o nome disso? Como que é o nome disso que está aí? Material escolar. Eu falei, é isso. Da palavra mater vem a palavra maternidade, vem a palavra material. Olha que doido. Por isso que tem material escolar, material de construção. É o material que através dele nasce algo. Olha. Quando eu olho o tijolo, eu não vejo o tijolo. Eu vejo ali uma casa, eu vejo uma escola. Perfeito. Entende? Então, eu falei para eles, quando eu olho aí esse lápis, essa caneta, eu não vejo o lápis, a caneta. Eu vejo que vai nascer ali um médico, um advogado, um engenheiro. Através dele algo. Através dele nasce. Isso é mater. Uhum. E o pater é o que sustenta, é o que mantém. Entende? Financeiramente ou não. Uhum. Então, por isso que existe casamento. Casamento é chamado de matrimônio. Eu vou no matrimônio de fulana. Eu vou no matrimônio de fulano. Uhum. Vai nascer ali o quê? Vai nascer uma família, vai nascer qualquer coisa naquela junção. Seja lá o que for, né? Seja lá o que for, né? Tanta coisa nasce, né? Uhum. Nasce projetos em comuns, né? As pessoas de repente se percebem, poxa, nós nos casamos, mas nós temos mais em comum mesmo, né? Nós construímos possibilidades de histórias e daí por diante. Materialismo histórico e materialismo histórico, exatamente. Se você perceber essa compreensão, aquilo que através dele nasce algo. Se você olhar que o materialismo histórico dialético, se você perceber isso que Karl Marx diz, ele está propondo para nós, né, uma sequência, uma construção de algo que pode surgir. Por isso que é uma utopia, por isso que é uma esperança.
E nós vivemos disso, né? Então, agora, quando eu olho e eu vejo as coisas se materializando, Sim. elas se materializam dando para o meu olhar, dando para a minha percepção, possibilidades de ir além. Mas esse ir além, como eu já disse, você vai ter, por exemplo, como eu disse, tem um matrimônio e depois quando ocorre, né, não é sempre, quando ocorre uma separação, um divórcio, eles vão juridicamente discutir o quê? O patrimônio. Sim, exatamente. Olha que doido. Eles vão discutir o patrimônio, dividir o patrimônio. O patrimônio que foi gerado no matrimônio. Olha que doido, hein, cara? É. As raízes, diríamos assim, etimológicas, né? Exato. Linguísticas, é muito, muito doido isso. É né? isso aí. Caramba, velho. Eu não tinha pensado nisso aí. Ah, não? Não. Então, querido Verdu, agora, se você perceber agora que dentro da cosmovisão africana esse olhar eurocêntrico ou essa percepção ela não se condensa, mas ela se reinventa, ela se refaz, se reorganiza, agencia-se. Exato. Né? Você vai encontrar mulheres potentes, agora pegando a palavra que eles usam, né, quando quer estabelecer uma força, quando quer estabelecer até mesmo um elogio para a mulher negra. Né? Alguns chamavam, guerreira, né? Uma coisa horrível. Tenho várias amigas minhas que não gostam que eu dê esse título, né? Essa adjetivação. Você é muito guerreira. Agora é o potente, né? O potente. Potente. Só que o potente, ele me faz refletir justamente nessa questão. Quando alguém fala para mim, pô, mestre, cara, pô, sua aula foi potente, pô, que texto, que potência, tá? As pessoas acham que estão me elogiando, mas na verdade elas estão colocando um peso imenso nas minhas costas. Porque quando eu escuto esse vocábulo, né, ou adjetivo, eu me responsabilizo mais ainda por aquilo que eu possa escrever ou por aquilo que eu possa falar. Eu tenho que me responsabilizar. Porque potência, que vem do potencial. O potencial não é aquilo que você fez. O potencial é aquilo que você ainda não fez e pode fazer. Sim. Então, quando alguém diz para você assim, poxa, Verdu, você tem um potencial imenso. A pessoa está falando daquilo que você já fez? Não. Sim. Ela está falando daquilo que você não fez, mas você pode fazer. Mas ela está falando isso dentro de uma perspectiva hoje, que ela está vendo. Poxa, isso aqui tem um potencial imenso. Está vendo aqui. Esse espaço tem um potencial imenso. Ou seja, esse espaço pode se reinventar, se reconstruir e ir além. Então, potencial seria você olhar. Eu aprendi isso com um teólogo amigo, que potencial seria você olhar para uma semente, não é isso? Sim. Aí alguém vai e pergunta a você, cadê? Tem eu quero pegar aqui alguma coisa, uma moeda, tem uma pedrinha. Talvez uma pedrinha? Posso pegar? Não precisa muito. Vamos lá. Digamos que esse adaptador aqui, ele não seja um adaptador, ele seja uma semente. Eu aprendi isso com ele. Essa semente, ela está com um grande potencial. Ela tem um grande potencial. Aí ele fala assim, o que eu tenho na minha mão, Pedro? Aí você diz,
uma semente. Aí eu digo, isso não é só uma semente, é uma semente que tem um potencial, uma semente que tem uma árvore. Sim. O que eu tenho na minha mão, Verdu? Uma árvore. É uma semente que tem árvore que tem folhas. O que eu folhas, tenho na minha mão? Uma semente que tem árvore que tem folhas, que tem flores. Flores. O que eu tenho na mão? Uma semente que tem árvore que tem folha, que tem flores e que tem frutos. E no fruto tem semente que tem árvore que tem folhas, que tem flores. Tem semente que tem árvore. Aí, o que agora eu tenho na minha mão? Você tem uma floresta. Eu estou olhando para essa semente, mas na verdade eu tenho aqui uma floresta. Ela me dá uma floresta. Isso é potencial. Sim. Então, quando eu falo que eu gostei do seu texto, eu não estou muito afim só de ver o seu texto. Eu estou afim de ver a coletânea de textos que está em você. Sim, e você ainda não escreveu. Tá entendendo? Eu não estou interessado na música que fulano compôs. Eu estou interessado na grande coletânea de músicas, né? No grande cancioneiro que ele ainda não escreveu. Então, pensar nessa potencialidade é pensar no devir. Sim, a noção de devir é uma noção indispensável, né, Fabiano? É uma noção indispensável. Uma noção indispensável para a gente pensar um pouco acerca daquilo que está por vir, né? Está por vir, eu acho que, está em construção. Sim, acho que talvez problematizar a noção de ser, né? Uma noção profundamente vinculada com a noção de ontologia para a noção de devir, né? A noção de vir a ser, né? Vir a ser. Aquilo que devém, né? Exato. É muita coisa. É muita coisa. Eu vi você falando sobre isso num outro bate-papo com um amigo, né? Eu vi no outro vídeo você falando sobre essa questão, que é uma temática extremamente interessante. Então, cara, se nós agora, né, conforme eu disse, nós tivemos toda essa construção desde a Idade Antiga e agora chegamos na Idade Moderna, e no século XIX nós temos essas três ideologias, nós temos ali uma potência silenciada, uma potência perseguida, uma potência que ainda não, vamos dizer assim, não desabrochou, não explodiu. O que seria essa potência? Seriam os saberes negros, seriam as epistemologias negras, que estão agora ali, estão na periferia não só do saber, mas na periferia da sociedade mesmo. Alguns jogados pelos morros, pelas favelas, outros ocupando espaços, territórios quilombolas. Sim. E esses saberes e essas epistemologias, ou essa potência de conhecimento, estará aonde? Nos terreiros. Sim. Tanto nos terreiros de samba, como nos terreiros de candomblé. Sim. Tudo isso é chamado terreiro. Estarão nesses espaços, nas rodas de jongo, sim, nas rodas de capoeira. Inclusive, a gente tem que trazer aqui, eu vou fazer um breve parênteses, porque eu vou no banheiro rapidão, mas a gente tem que trazer aqui o pessoal do jongo aqui, como é que chama? Fazenda Roseira? Sim, Fazenda Roseira. Jongo, Fazenda Roseira, exatamente. Isso aí. Só um minutinho só, que eu já tô voltando. Faça isso, tá bom. E pegar uma cerveja. Doutora Alessandra Ribeiro, jongo, Fazenda Roseira. Então é isso, família Camicast. Uma brevíssima parada com essa pessoa aqui que se dá super bem com as câmeras, com esse sorriso bonito, barba branca, cara bonito aqui em Barão Geraldo, gente boa, gente fina. Paramos no momento ao banheiro. No momento oportuno ou inoportuno? Oportuno, porque a oportunidade deve ser sempre aproveitada. Faz o ladrão. A oportunidade faz o ladrão. Tem que ser sempre aproveitada. Nós devemos roubar livros. Ah, boa. Devemos ser ladrões de livros. Exatamente. Ladrões de conhecimento. Nos apropriarmos daquilo que é colocado para nós e, de uma forma subversiva, poder carnavalizar. Sim. Toma-se como roubo muito daquilo que é feito aí, que a gente vê, mas ninguém toma como roubo o que fizeram da gente, né?
Não. Fizeram não. das nossas ideias, dos nossos Das comportamentos. nossas culturas. Ninguém toma como roubo. Né? Ninguém diz que é roubo, né? É. Porque dizer que é roubo é se criminalizar, é criar provas contra si para se criminalizar. Né? E se isso for colocado em pauta, abre precedente para aquilo que nós chamamos de reparação histórica. Né? Exatamente. Abre precedente. Então, não, melhor não dizer que foi um roubo, que eles roubaram, que eles saquearam, que eles tomaram à força aquilo que nós tivemos e temos de mais precioso. Eu digo que no processo do sequestro de homens e mulheres negras em África, nós tivemos ali o roubo e também o extermínio, o epistemicídio de alguns, podemos dizer, alguns baluartes de pensamento, baluartes de construção de ideias, grandes homens e mulheres ali foram exterminados e mortos. E colunas de estrutura da vivência. Uhum. Por exemplo, quando eles invadem o território africano, em algumas nações, eles, segundo um historiador, né, que eu li uma vez, o Eduardo Bueno, ele falava que o navio negreiro ele saía de Portugal com de 14 a 16 homens. Ele só saía com 14 a 16 homens, de Portugal para a África, que era o número de tripulantes exato para os afazeres ali marítimos dentro desse período, no navio. Então, você tem agora de Portugal para a África 3 meses. São homens que largaram suas mulheres, namoradas, noivas e estão viajando na chamada agora viagem de ouro, viagem que eles irão ter muitas riquezas, viagem que eles irão se apropriar da riqueza alheia. Então eles chegam em África e ao chegar em África eles veem as nossas mulheres pretas, negras, né, conforme você disse, quadril largo, né, e eles estupram essas mulheres. Uhum. Então, a primeira coisa violentam, estupram essas mulheres. Então, a primeira coisa que eles fazem é tirar a coluna da dignidade humana. Ali, eles acabam com a dignidade de homens e mulheres negras a partir da violência e do estupro. Depois eles vão para uma segunda coluna, que é a coluna da identidade. Eles vão e quebram essa coluna também da identidade, porque se você não sabe quem você é, você não sabe de onde você vem, você não sabe qual é a sua origem, provavelmente também você não vai saber aonde você quer chegar. Você não vai saber. Uhum. E essa identidade, essa coluna, ela é quebrada quando esses negros e negras chegam em alguns portos. Por exemplo, eu tenho aqui uma mãe e essa mãe chama Aimee. Ela tem 2 filhas, uma Dandara e outra Luana. E agora, depois de serem violentadas, são jogadas no porão do navio. Uhum. Porque o marido dela, porque o chefe da família foi assassinado tentando defendê-las do estupro e da violência. Quando chega-se ao porto, antes de serem lançadas no porão do navio negreiro, alguns historiadores vão trazer agora o símbolo de uma árvore, a presença de uma árvore chamada baobá, que é a árvore do esquecimento, onde eles eram submetidos a um ritual no qual as mulheres dariam
7 voltas, né? Ou melhor, o homem daria 7 voltas em torno, 7 voltas em torno dessa árvore, e a mulher daria 9 voltas em torno dessa árvore, que é a árvore do esquecimento. Existia assim uma história, um mito de que ao rodar em torno desta árvore, no sentido horário, eles iriam esquecer sua identidade, eles iriam esquecer quem eram, eles iriam perder as memórias, perdas de memórias, iriam se apagar as memórias. Então todos eles passavam por esse ritual e depois eram jogados no porão do navio. Aquela mãe pensava que ia ver a sua filha, mas nunca mais reviu a sua filha. Porque o navio dela foi para o Rio de Janeiro. Uma das filhas foi para Recife. A outra foi para a Bahia. Acabou. Desintegrou a família. Houve uma desintegração, esvaziamento familiar. E quando elas chegaram nesses portos, existia um homem lá com um livro preto debaixo do braço e fazendo um sinal diferente, jogando uma água em cima delas e deles, fazendo o sinal da cruz, batizando-os. Então, Aimee passa a ser Maria, Luana passa a ser Cristina. Tá entendendo? Isso é absolutamente violento, cara. Isso é muito a perda da identidade. E, junto com isso, né, esses nomes, muitos desses nomes com teor cristão, tá? Porque vai ter aí a fundamentação, vai ter agora a chancela da igreja, né, assinando embaixo de tudo isso, de toda essa violência. Então, alguns proprietários, ao comprar esse negro e essa negra, que agora são escravizados, eles não são escravos, são escravizados, ao comprá-los, alguns são donos de propriedades próximo à praia, próximo ao litoral. Então elas vão receber o sobrenome de da Costa, que eles são da Costa. Outros vão receber sobrenomes cristãos, bíblicos, da luz, dos anjos, dos santos. Eu tenho, né, o meu último nome dos santos. E outros proprietários de grandes terras, grandes latifúndios, que não existia agora asfalto e ruas, são tudo selva, são os da Silva. Então você perde a dignidade, você perde a identidade. E eles tentaram agora abalar, e essa estrutura, essa coluna, ela foi abalada de uma tal forma que até hoje ainda nós encontramos as rachaduras nessa coluna, que é a coluna da fé. Sim. Coluna da fé. Não vou nem falar da religião, mas da fé. Porque colocaram esses negros e negras dentro do sistema de conversão ao cristianismo, no qual eles deveriam agora aceitar a religião cristã como a religião verdadeira, como a única religião, como a religião de Deus. E o que eles fazem, as crenças deles e a fé, é coisa do diabo. Negros e negras se organizaram no sentido de um movimento que historicamente nós chamamos de sincretismo. Né? Olhar a imagem de São Jorge e dizer, aquele ali é Ogum. Exatamente. Né? De Santa Bárbara em Ançã, de São Sebastião, que é Rio de Janeiro, é Oxóssi. Sim. Eu lembro quando eu estava em Minas, e em Minas Gerais, inclusive, um salve aí pro Congo Real, que eu participei do Congo. Né? Salve ao Congo Real. Legal. Ao Congo Real, que inclusive eu os recebi em casa, porque eu participava do Congo. Eu
tocava aquele instrumento maior, né? Um bumbo, né? Uhum. E eu me lembro de ficar maravilhado, Fabiano, porque eu fui estudar em Minas Gerais, né? Eu fiz Federal de Uberlândia e eu morei em Ituiutaba, né? Ituiutaba fica na ponta do Triângulo Mineiro. E as festividades do povo negro que festejam e celebram, né, a repetição da libertação, da escravatura, sim. elas são muito fortes. São muito fortes ali naquela região. Sim. Então você tem grupos de Congos e você tem grupos de Moçambique que sempre no mês de maio saem às ruas para dançar e festejar. Eles fazem várias atividades durante o ano, mas a grande festividade é em maio, né? É celebrar o 13 de maio. E era uma coisa impressionante, meu cara. Eu me lembro de estar passando, né, no meu primeiro ano em Minas Gerais de bike, num lugar lá X, e ouvir aqueles tambores, aqueles ritmos, e o que é isso? E de repente eu começo a perseguir esse som na cidade, Sim. E eu chego numa praça, sei lá, devia ter umas 2.000 pessoas, e você tinha vários grupos, né, os moçambiques e os congos, com seus muitos instrumentos em praças públicas, de frente para uma igreja católica, reivindicando essa dimensão do sincretismo, né? Que era uma coisa muito curiosa, eles entravam dentro da igreja católica, né? Tinha toda essa relação com os santos católicos, com a música, com a dança, corpos negros celebrando festivamente e muito coloridos, né? E com instrumentos assim, meu amigo, que te arrepiavam, né? Ah, claro, né? Os tambores, né? Os tambores. A batida do tambor é impossível, né? Independente da coloração da sua pele, né? Eu estava conversando antes do nosso bate-papo aqui, eu estava conversando com o Luiz, um camarada nosso daqui, né? Psicólogo, e o Luiz, nós estávamos falando sobre o tema do colorismo, né? Independente da cor da pele, independente, cara, da melanina que existe no seu corpo, o tambor ele vai ocupar esse lugar de experiência mítica, e também, por que não dizer, de transe para muitas pessoas. Não, e você está dizendo uma coisa muito doida, porque é muito interessante. Eu me lembro de um dos primeiros rituais de candomblé que eu fui, né? E absolutamente com todo respeito, né? Eu não me ligo muito a práticas religiosas do ponto de vista... Eu compreendo o seu ateísmo. Isso, espiritual. Mas eu me ligo muito às práticas religiosas a partir de uma dimensão mais antropológica, mais etnográfica, e respeito muito as práticas. E eu me lembro quando eu fui a um terreiro, né? Quando eu fui a essas práticas, e eu era absolutamente tomado pela música, né? Sobretudo no candomblé. Tomado pelos tambores. Arrebatado pelos tambores. Uma experiência assim, incrível. Mano. É transcendente. É transcendente. Então, o que você vai ter agora? Você vai ter a questão da dignidade perdida, da identidade perdida, e você vai ter essa terceira coluna, que é a questão da fé, que eles tentaram fazer com que fosse perdido. Mas os negros e as negras se reinventaram a partir do sincretismo. Explica o que é o sincretismo, o que pelo menos significa como conceito, como palavra para as pessoas. O sincretismo não pode ser o colocar junto compreensões semelhantes, que se julgam semelhantes ou que se percebem semelhantes. Então, olhar São Jorge, a figura do santo católico São Jorge, como um guerreiro, como aquele que está ali com uma espada para defender e lutar contra a injustiça, lutar contra o mal, esse paralelo, né, esse espelhamento você irá encontrar no orixá, no vodunce ou no inquice, como queiram, dependendo da nação do candomblé, você irá encontrar na figura de Ogum.
Então, os escravizados, eles olhavam para São Jorge, rezavam para São Jorge, mas na verdade eles estavam rezando para Ogum. Sim. E da mesma forma Santa Bárbara. E da mesma forma São Sebastião. Você vai ter a figura de Oxóssi, você vai ter a figura de Yansan, a mesmíssima coisa. Então o sincretismo ele vai jogar dessa maneira, vai ser uma maneira de estabelecer paralelos a partir de pontos convergentes. Sim. Correspondentes também. Agora que você tem isso, você vai ter também o reconstruir, o reinventar da comunidade negra no Novo Mundo, como já diria Pierre Verger. Né? Aqui é o Novo Mundo. Então eles saem da África e saem não, né? São sequestrados, são trazidos, sequestrados à força e trazidos para o Novo Mundo. Aqui no Novo Mundo, o que irá ocorrer? Uma necessidade de se reinventar, de se permanecer existindo. Sim. Talvez daí pode-se se aplicar, eu só vou existir se o outro existir, então eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que zelar pelo outro, eu tenho que amar, eu tenho que respeitar. Aí entra o conceito de Ubuntu, ou Ubuntu, entra esse conceito, que é um conceito filosófico, ético, como já dissemos lá no início. Eu não tenho só que carregar um modelo de pensamento ético eurocêntrico. Foi o modelo do pensamento ético, a constituição do pensamento ético afro-negro, que fez com que hoje nós permanecêssemos vivos, apesar deles terem combinado de nos matar, né? Nós permanecemos vivos. E como que dar-se-á essa construção, essa reconstrução? A partir da religião, a partir da fé, a partir da crença, dessa terceira coluna que o opressor, que o colonizador procurou tentar destruir. E essa expressão da fé, essa expressão da crença, vai estar em territórios. Em alguns territórios litúrgicos, como já diria Muniz Sodré, em territórios litúrgicos que reinventa a África no Brasil, ou que coloca um pedaço da África no Brasil, que são as casas de candomblés, de religiões de matriz africana, que vão agora trazer esses pilares novamente à tona. Irão trazer de novo esses pilares constituídos ou revistos ou reconstruídos, que vai ser a da dignidade. Você chega nesses territórios, nesses espaços negros, nessas casas de religião de matriz africana, no candomblé, ali você vai ter a sua dignidade devolvida a você. É lhe dada a sua dignidade que lhe foi tirada. Olha que doido, hein, cara? Agora é dada uma dignidade. Então esses espaços são os espaços de reivindicação, reapropriação dessa dignidade que foi perdida lá atrás. Que foi tomada, né? Que foi tomada, que foi roubada, que foi destruída aqui atrás. Subtraída. Tá entendendo? De uma forma desumana. Desumana. Então agora você tem uma dignidade. Você tem tanta dignidade que você ali tem status. Você tem ali espaços nos quais você é reconhecido e respeitado. Você é mãe solteira, aqui não, em algumas igrejas, em alguns... Não, ali você é respeitada. Tá entendendo? Você é respeitado. Compreende? Compreendo absolutamente, cara. Que muito, muito doido. Né? É homossexual. É viciado em drogas. Não, ali você recebe, você tem dignidade.
e você tem cidadania. É dado a você uma cidadania que foi perdida aqui quando nos tiraram de África. Você agora tem ali uma cidadania naquele território daquela nação. Pode ser uma nação Jeje, pode ser uma nação Queto, pode ser uma nação de Angola. Você vai receber ali uma cidadania e, consequentemente, um nome. Sim. E, consequentemente, um nome. Existe a ser humano, é Oruncó, que é o dia do nome, onde o noviço, a noviça, recebe um nome, né? Ou traz a potência silenciada do nome que lhe foi roubado lá atrás. Uhum. Lembra? Daquilo que nós falamos. Porra. E é muito doido, né? Porque você tá falando de tudo isso, cara. E eu tô lembrando de uma canção do Rapa, onde o Falcão diz, né? Todo camburão tem um pouco, eu diria que tem muito, de navio negreiro. Sim. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É isso, né, Fabiano? Pra gente pensar a nossa modernidade, né? O que tá... assim, a transição disso tudo que você tá dizendo no nosso momento, né, atual, Sim. das nossas existências. Então tudo isso é muito caro para mim, né? E toda essa minha trajetória acadêmica esteve pautada em perceber esses fenômenos, em conhecer todos esses acontecimentos e, ao mesmo tempo, tentar sistematizar uma epistemologia, um conhecimento que possa tornar-se palatável. Sim. Palatável, já que não foi, né? Já que o sistema, a partir de diversos caminhos, trabalhou para que isso não acontecesse. Mas estamos aí. Não só eu, mas tantos outras e outras estamos lutando nesse sentido. Quando você agora chega e percebe grupos de pessoas reivindicando espaço, ocupando territórios, disputando essas narrativas pretas, você também irá perceber que o sistema patriarcal, colonialista, racista, esse sistema, ele também não descansa. Então nós não podemos também descansar, como já diria Malcolm X, né? O meu inimigo egoísta, se eles não dormem, eu também não posso dormir. Essa que é a questão. Então a gente fica, a cada instante, a cada momento, promovendo debate, promovendo seminários, conferências, organizando documentos, discutindo diversas pautas que possam trazer para a população e para o povo negro uma compreensão a respeito dessa realidade. Então tem várias coisas acontecendo aí, Vedu. Várias coisas. Não, eu tô ligadíssimo, cara. Inclusive, o próprio acesso, né, do negro, da negra, do indígena, da indígena, do trans, da trans, ao ensino superior público, né, as universidades públicas no Brasil, é algo muito recente e que tem acontecido de maneira muito vagarosa, mas tá rolando. Sim. A gente tem que perceber os avanços de tudo isso e sempre criticando, porque a gente precisa reivindicar os pontos pra gente ser suprido, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Além do frio, para além do frio que aqui está. Né? Para além do frio. Esse estúdio é muito frio, né, mano? Frio e teve neve, né, cara? Essa madrugada, né? Em algumas cidades aí do Brasil houve neve. Então, cara, olha só. Você falar a respeito desses grupos que estão hoje ocupando aí a universidade e com muita luta, e com muita dificuldade, é a gente pensar naquilo que nos atravessa, né? Sim. É pensar naquilo que nos atravessa e pensar também... Só um parênteses, Fabiano. Bolívia, você pode fechar a janela, por favor, mano?
Porque tá um frio que o Fabiano está todo. Tá terrível. E pensar nessa interseccionalidade, né? Uhum. De Kimberly Schauer. Kimberly Schauer vai falar disso. Então, quando você pensa em um negro ou numa negra ou numa trans, você deve pensar que aquela pessoa que ali está é atravessada por várias coisas. Claro. É classe, é gênero. É uma produção de existência muito singular. Muito, muito. A raça, a pigmentação, a religião, tá entendendo? Tudo isso atravessa, tudo isso faz com que aquela pessoa, dentro da nossa sociedade, ela seja muitas vezes excluída, discriminada e silenciadas, né, no momento de se posicionar. Sim. Então, nós olharmos isso a partir de uma ótica negra é também dizer que nós estamos aqui para mostrar que toda a nossa luta, ela vem de muito tempo, ela traz consigo raízes de Lélia Gonzalez, de Abdias, do Nascimento, tá entendendo? Maria Carolina de Jesus. Maria Carolina de Jesus. Essas raízes, elas estão aí a florescer, né, cara? Tal como hoje floresce a semente de Marielle Franco. Exatamente. Tal como tem uma árvore frondosa, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Silvia Benedita Almeida. da Silva, Silvia Almeida, Djamila Ribeiro, Renato Nogueira. Enfim, cara, são grandes possibilidades que estão aí dentro dessas reflexões. E tem a galera da música, né? Como, por exemplo, Matheus Aleluia. Matheus Aleluia, Tinganá. Pô, Tinganá Santana. Tinganá Santana. Um sonho se um dia esse homem sentar nesse podcast aqui pra conversar com a gente. Eu conheço todos os discos do cara, escuto, também. acho muito foda. Matheus Aleluia. É isso aí, cara. Tá entendendo? Doutora Ellen Souza. Uma grande pesquisadora, professora aqui da Federal de São Paulo, faz um trabalho imenso a partir do olhar das crianças nos espaços litúrgicos do terreiro. Olha que doido. A partir do conceito exúlico. Exúlico? Exúlico, o conceito exúlico de saber e de olhar a vida, né? A partir do Exu, dessa entidade, desse orixá, desse ser que estabelece a comunicação, que estabelece a troca, sim, que estabelece ao mesmo tempo também a aproximação, né? Muito bom, muito bom. São pessoas que estão aí a produzir e nós temos dentro disso tudo, nós não poderíamos abrir mão também de todo um referencial jurídico, de um aporte, né, legítimo e legal a partir do Dr. Edio Silva também, que tem sido... Então são árvores, cara. São árvores que estão aí dando frondosas, dando seus frutos. É aquela semente que eu falei inicialmente, entendeu? É uma semente que tem uma árvore, que tem folhas, que tem flores e que tem frutos. Sim, mano. É o que está acontecendo. E nós estamos caminhando nesse sentido aí. Todos nós engajados dentro desse processo de construção de saberes e de enfrentamento, de luta, né, contra o racismo. Poxa, Fabiano, da hora demais, mano. A gente teve um prazer aqui enorme de te receber hoje. Obrigado, mestre. Fabiano Mestre, o grande. E a gente tem aqui sempre uma última pergunta que a gente está refazendo em todos os programas, cara, que é o seguinte. O que você gostaria que eu te perguntasse que eu não te perguntei? Eu gostaria que você me perguntasse o porquê que eu sou preto. Porra,
Essa é forte. Fabiano, por que você é preto? Eu sou preto porque eu sou a voz da resistência. Eu sou preto porque eu sou a voz que traz consigo o legado de uma ancestralidade. Eu sou preto porque eu também carrego comigo histórias e vivências de uma mulher preta, de uma guerreira, de uma mulher potente, de uma mulher que se pôs diante da sociedade para criar os filhos, ainda que solteira. Eu sou preto porque eu sei que o amanhã ainda vai ouvir as nossas vozes. E já estão ouvindo, né? Mas o amanhã ainda irão ouvir as nossas vozes. É isso. Fabiano, o que é a vida? Bem, eu posso brincar com uma falácia filosófica? Seria o seguinte: a nossa vida é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Eu sei, eu entendi a referência, viu? Eu entendi a referência. É isso aí. Eu entendi. Mas, Fabiano, o que é a vida? Rapaz, depende, cara. Eu não consigo dimensionar. Eu só poderia dizer que a vida é amar. É amar. Isso é a vida. Porque eu poderia aqui trazer alguns conceitos acadêmicos, que é a nossa área, né? Falar da vida enquanto bios, né? Mas a questão da vida enquanto bios, ela não se sustenta para nós, né? Você estuda o que? Biologia, o estudo da vida, Sim. né? Animal, da vida que aí está, da vida de nós enquanto seres. Mas existe uma outra vida, né? E essa vida, ela não depende do tempo e do espaço, mas é uma vida que aponta para o amanhã e para a esperança. E é com ela que eu vou vivendo. É o amor. Então é isso. Terminando com essas 3 perguntas, né? Então, dá aqui aquele abraço, que é a única coisa falsa desse programa. Valeu. Tamo junto, Fabiano. Um grande abraço, gente. Obrigado, tamo Tudo de junto. bom pra Valeu. vocês. Como é que é o nome disso mesmo, Fabiano? É um make-off acompanhando do ato falho, né? Make-off. Exato. É porque o Eduardo Bueno, ele é um jornalista, não é um historiador. E também a gente começou a lembrar que o Silvio, a tese dele foi justamente em Sartre. Isso. Não é isso? Exatamente. E o do Renato Nogueira foi em Schopenhauer. Exatamente isso. Mas o resto a gente vai caminhando e é esse bate-papo que a gente tem que fazer mesmo. É isso, mano. Né? Tá tudo certo e tamo junto, então. E tamo junto. Valeu. Tá sempre mais do que convidado, irmão. Obrigado, querido. Abraço. Valeu. É isso. Making off. Aí depois eu ponho no finalzinho.